ambulância surge em meio às ruas da cidade de Zombieville, seguindo apressada até o hospital local. Assim que chega, somos levados até um assistente social chamado Vishwas, que ajuda um homem ferido a entrar na clínica. O cenário lá dentro é caótico, completamente lotado. As pessoas pareciam estar sofrendo de uma doença misteriosa, todas apresentando os mesmos sintomas. Os médicos lutavam para conter os pacientes que estavam agitados e fora de controle. Um deles, em especial, parecia estar em convulsão e demonstrava muito mais agressividade que os demais. Tentando acalmá-lo, os médicos aplicaram um sedativo e logo pediram que alguém trouxesse água. Vishwas ficou assustado com aquilo e quis entender o que realmente estava acontecendo. Ele se aproximou de um dos médicos e questionou a situação. O médico respondeu, de forma seca, que poderia ser um caso de intoxicação, mas logo o dispensou, pedindo que não se envolvesse, pois a situação era bem mais complicada do que parecia. De repente, sem entender como, o braço de Vishwas começou a se mover descontroladamente. Ele agarrou o médico pelo pescoço e o ergueu com apenas uma mão, completamente fora de si. Vishwas lutava contra o próprio corpo, tentando recuperar o controle. Assim que conseguiu, pediu desculpas, largou o médico e saiu apressado do local. Enquanto isso, o paciente que estava convulsionando abriu os olhos, completamente esbranquiçados, e começou a se debater violentamente até que seu corpo se contorceu e ele se transformou em um zumbi. Sem perder tempo, ele caiu no chão e começou a rastejar atrás das pessoas, determinado a atacá-las e devorá-las. No dia seguinte, a cena muda para um casal, uma mulher grávida chamada Preji, que discutia com seu marido Sudhir dentro do carro. Quando eles chegam ao prédio do novo apartamento, percebem uma confusão na entrada. Vários moradores estavam indignados, discutindo com o segurança, pois o reservatório de água do prédio estava misteriosamente vazio. Ignorando a confusão, o casal sobe para conhecer seu apartamento e fica encantado com o tamanho do lugar. Felizes, começam a cantar e dançar, celebrando o futuro do bebê que estava prestes a chegar e que, em breve, encheria aquele lar de alegria. Os dias passam tranquilos, até que, em uma manhã, Sudhir vê no noticiário que um vírus altamente perigoso estava começando a se espalhar pela cidade. Enquanto isso, vemos um senhor caminhando pelas ruas, quando se depara com uma criatura fedorenta. Achando que era algum tipo de brincadeira ou pegadinha, o velho se aproxima, mas é surpreendido ao ser atacado e mordido pelo zumbi. No dia seguinte, Sudhir acorda e se prepara normalmente para trabalhar, como se nada estivesse acontecendo lá fora. Preji, por sua vez, conversa com a sogra, que é bastante venenosa nas palavras. Preji, com seu jeito afiado, responde em tom irônico, do mesmo jeito que fez com Sudhir no carro, e até brinca dizendo que o bebê estava chutando sua barriga. Sudhir, então, sai de casa para o trabalho, mas logo fica preso em um enorme engarrafamento causado por um rompimento de tubulação. Enquanto aguardava, uma menina de aparência humilde se aproxima, pedindo um pouco de água. Sudhir, no entanto, diz que não tem e segue seu caminho rumo à empresa onde trabalha, uma fábrica especializada em água engarrafada. Ao chegar, ele descobre que a empresa estava desenvolvendo uma nova água supostamente capaz de fortalecer a imunidade. Porém, ao invés de distribuírem essa água para ajudar na crise que a cidade enfrentava, o plano deles era exportar o produto para fora. Nesse mesmo instante, do lado de fora da empresa, Vishwas liderava um protesto, acusando a companhia de ser a verdadeira responsável pela falta de água que assolava a cidade. A situação esquenta quando os seguranças saem e empurram Vishwas com força, atingindo seu peito. Assim como antes, seu braço volta a agir por conta própria. Sudhir percebe que existe uma área restrita dentro da fábrica, mas seu gerente logo o alerta de que ninguém tem autorização para entrar lá, a não ser o próprio dono da empresa. Enquanto isso, o gerente recebe a notícia sobre o protesto do lado de fora e o confronto entre Vishwas e os seguranças. Sem perder tempo, ele corre para tentar controlar a situação. Ao chegar no local, ele discute com Vishwas, ordenando que ele e seu grupo se retirem antes que ele chame a polícia. Mesmo contrariado, Vishwas acaba recuando e sai dali com seus companheiros. Logo depois, vemos Sudhir refletindo, intrigado com aquele estranho poder que parecia tomar conta da mão de Vishwas. Mais tarde, já de noite, os hormônios da gravidez de Preji começam a falar mais alto. Irritada, ela começa uma discussão com o marido, dizendo que estava com fome e queria que ele fosse buscar algo para ela comer. Sudhir então sai em busca de comida. Por coincidência, acaba encontrando Vishwas no mesmo local. Enquanto isso, Vishwas recebe uma ligação do chefe, que começa a esbravejar furioso por causa do que ele fez aos seguranças da fábrica. No mesmo momento, Sudhir está em uma chamada de vídeo com Preji, mostrando que já estava levando a comida, quando de repente é surpreendido por um zumbi que surge do nada e tenta atacá-lo. Por sorte, Vishwas aparece a tempo
tempo e salva Sudhir, jogando o zumbi para longe com sua mão poderosa. Sudhir logo reconhece Vishwas da fábrica, e os dois começam a discutir, ambos aos gritos. De repente, a mão de Vishwas perde o controle mais uma vez, e tenta agarrar Sudhir pelo pescoço. Vishwas luta para conter o próprio braço, mas a situação piora quando a mão começa a atacá-lo também, completamente descontrolada. Sudhir, sem pensar duas vezes, foge dali o mais rápido que pode. Assim que chega em casa, ele e Preji decidem ir até a delegacia para denunciar tudo o que aconteceu. Porém, o policial que os atende não leva o relato a sério e pede que eles não exagerem a situação. Mesmo assim, Sudhir insiste que foi realmente atacado por um zumbi. O policial, no entanto, ignora o relato e manda que ele vá para casa descansar. Sudhir, então, volta para seu apartamento, se tranca bem e decide que no dia seguinte vai investigar essa história por conta própria. No dia seguinte, na fábrica, Sudhir questiona diretamente o gerente da área de produção, querendo entender a verdadeira razão da falta de água na cidade. Mas o gerente desconversa e diz apenas que o dono da empresa está promovendo uma grande festa em sua mansão e que Sudhir está convidado. Ao mesmo tempo, na delegacia, Vishwas acaba sendo preso. Desesperado, tenta explicar que não foi ele quem atacou os seguranças, mas sim sua mão, que agiu sozinha. O policial, em tom sarcástico, responde. O policial, meio sarcástico, comenta: "Mas você vai ficar por aqui um tempinho, até que alguém venha ajudar a resolver esse problema." Enquanto isso, já de noite, Sudhir decide comparecer à festa promovida pelo dono da empresa. Paralelamente, vemos a situação sair do controle na fábrica, onde vários zumbis invadem o local e começam a atacar os funcionários, espalhando o caos. De volta à festa, Sudhir finalmente tem a chance de conhecer pessoalmente o dono da empresa, que a princípio se mostra muito simpático e acolhedor. No entanto, logo puxa Sudhir para um canto e, de forma descontraída, faz um pedido no mínimo duvidoso, que ele manipule alguns números nos relatórios de controle ambiental, especialmente sobre a poluição, para evitar problemas com os órgãos de fiscalização. Sudhir fica visivelmente desconfortável com o pedido, mas o dono tenta convencê-lo, dizendo que deveria se preocupar mais em enriquecer do que em pensar em questões como a contaminação da água da cidade. Enquanto isso, Preji tenta pedir um carro por aplicativo para sair, mas o motorista acaba se perdendo e não consegue chegar até ela. No meio dessa confusão, um zumbi surge do nada e ataca brutalmente o motorista, matando-o. Na delegacia, o clima também fica tenso. Um dos colegas de cela de Vishwas começa a provocar, até que a mão descontrolada de Vishwas reage e o agarra pelo pescoço, levantando-o do chão. A polícia corre para apartar a briga, mas, nesse exato momento, um zumbi invade a delegacia, atacando todo mundo e mordendo um dos oficiais no pescoço. Vishwas aproveita a confusão para fugir, trancando o zumbi dentro da cela. Porém, seu companheiro de cela, que estava algemado a ele, acaba se transformando em zumbi e parte para cima. Vishwas, lutando pela própria vida, agarra um jarro de água e o quebra na cabeça da criatura. Curiosamente, assim que a água derrama sobre o zumbi, ele morre imediatamente. Enquanto isso, Preji, que tinha saído para esperar o carro, se vê cercada por uma horda de zumbis. Desesperada, ela agarra sua empregada e as duas fogem às pressas pelas ruas. Durante a fuga, elas cruzam com um grupo de criminosos que inicialmente parecem querer protegê-las. Porém, assim que um dos bandidos dá de cara com um zumbi, ele congela de medo, incapaz de atirar. Então Preji toma a arma da mão dele e dispara nas costas do zumbi, salvando o grupo. 3 deles conseguem escapar juntos. No caminho, encontram um rapaz sendo atacado por outro zumbi e conseguem resgatá-lo, fugindo todos juntos. Enquanto isso, Sudhir está voltando para casa depois da festa, mas no meio do caminho, seu carro é cercado por zumbis. Apavorado, ele segura uma imagem de seu deus no painel do carro, torcendo para que aquilo o proteja. Mas, claro, os zumbis não parecem se importar nem um pouco com isso e continuam tentando invadir o veículo. Por sorte, Preji e seus aliados avistam a cena. Eles percebem que os zumbis são atraídos por barulhos altos e rapidamente começam a ativar alarmes de carros próximos. Isso faz com que a horda se desloque na direção dos sons, abrindo espaço para que Sudhir consiga sair do carro e fugir com eles. Logo em seguida, vemos uma dupla de jornalistas, um repórter e seu fotógrafo, chegando à delegacia. Lá, encontram Vishwas algemado ao corpo de um zumbi morto. Sem perder tempo, Vishwas se livra das algemas e, junto dos dois, consegue escapar daquele inferno. Eles tentam desesperadamente achar uma rota para fugir da cidade, mas acabam sendo surpreendidos quando o próprio chefe, agora transformado em zumbi, aparece no caminho e parte para cima deles. Por sorte, Sudhir surge acelerando seu carro e atropela o chefe zumbi, que mesmo assim
assim, se levanta como se nada tivesse acontecido e vai direto atacar Sudhir. Sudhir entra em pânico, completamente paralisado de medo, sem saber o que fazer. Vishwas chega bem na hora e salva Sudhir mais uma vez. Sem perder tempo, Vishwas, o jornalista e o fotógrafo entram no carro de Sudhir e pisam fundo, fugindo da horda que vinha atrás. Eles dirigem até os limites da cidade, torcendo para encontrar uma saída, mas dão de cara com um bloqueio policial montado justamente para impedir que o surto se espalhe para outras regiões. Sudhir tenta argumentar, dizendo que não está infectado e que só querem sair dali, mas seu jeito nervoso e estranho faz os policiais acharem que ele já está contaminado e perdeu o juízo. Desesperado, ele tenta provar que está saudável e, sem pensar duas vezes, arranca toda a roupa na frente de todo mundo para mostrar que não tem nenhuma mordida. Mesmo assim, os policiais recusam a deixá-los passar. O velho que estava com eles, indignado, aponta seu rifle para os policiais, ameaçando forçar a passagem. A resposta vem rápida. A polícia não hesita e atira no velho, derrubando-o. Diante disso, não resta opção ao grupo além de dar meia volta e voltar para a cidade, levando o velho ferido com eles. Assim que retornam, decidem levar o idoso para o hospital na esperança de conseguir socorro, mas a cena que encontram lá é de puro pesadelo. O hospital inteiro já está tomado pelos zumbis. Vishwas derruba 3 zumbis de uma vez ao empurrar uma mesa sobre eles, enquanto o velho, mesmo debilitado, avança usando sua cadeira de rodas como arma. Sudhir, apavorado como sempre, tenta fugir sozinho, mas acaba se metendo justamente numa sala infestada de zumbis. Por milagre, ou talvez pura sorte, ele consegue escapar sem ser mordido. O grupo então corre para a sala de emergência e se tranca lá dentro, mas os zumbis logo começam a tentar arrombar a porta. Nesse momento, Preji tem uma ideia brilhante. Ela cobre as janelas de vidro da sala, fazendo com que os zumbis não consigam mais vê-los. A estratégia funciona, e pouco a pouco, os mortos-vivos vão se acalmando e param de forçar a porta. Mesmo assim, o grupo agora está preso e sem saída. Enquanto todos tentam pensar no que fazer, Vishwas observa que alguns dos zumbis lá fora não apresentam marcas de mordida. O médico, que também está na sala, explica que isso acontece porque essas pessoas já estavam gravemente doentes, com a imunidade muito baixa, e acredita que isso tenha facilitado a infecção. Ele conta ainda que no início, muitos pacientes apareceram achando que estavam envenenados, mas logo se transformaram diante de seus olhos. A situação do velho começa a piorar rapidamente e o médico corre para tentar ajudá-lo. Enquanto isso, o jornalista liga à TV na esperança de encontrar alguma informação, mas descobre que a cidade inteira está isolada, sem internet, sem comunicação com o mundo externo e sob quarentena total. E o pior, se as coisas saírem ainda mais do controle, as autoridades podem decidir simplesmente destruir a cidade inteira para conter o surto. O clima fica tenso. O grupo começa a discutir, nervoso com o que acabou de ouvir. Sudhir, que já estava no limite, perde a paciência e grita para todos ficarem quietos, lembrando que sua esposa está grávida e não pode passar por aquele estresse. Ao olhar para o próprio braço, Sudhir leva um susto ao ver que está coberto de sangue. E na mesma hora, surge aquela dúvida terrível. Será que eu fui mordido? O médico então informa que o velho precisa urgentemente de uma transfusão de sangue. Bragi, que tem tipo sanguíneo B positivo, pergunta se alguém ali poderia doar também. Ao descobrir que Sudhir tem o mesmo tipo, ela corre até ele pedindo ajuda. Mas, em vez de aceitar, Sudhir se esquiva, sai andando meio estranho e vai se esconder em outra sala. Preocupada, Bragi vai atrás e encontra Sudhir cabisbaixo, tenso, e é aí que ele revela. Acha que foi mordido. Com olhos marejados, ele pede que ela se afaste dele, dizendo que vai se trancar ali dentro para não colocar ninguém em risco. Bragi fica em choque, olhando para ele e já imaginando como seria sua vida, sozinha, naquele apartamento enorme que os dois haviam acabado de conseguir. No dia seguinte, logo cedo, Sudhir acorda do mesmo jeito estabanado de sempre, meio desengonçado, se espreguiçando parecendo um zumbi. Sem pensar duas vezes, Bragi chega por trás e acerta ele na cabeça com uma barra de ferro. Mas ao olhar mais de perto, percebe que aquele ferimento no braço não é uma mordida, só um arranhão superficial. Mesmo assim, desconfiada, ela chama Vishwas para confirmar se tá tudo certo. Depois de uma rápida checagem, Vishwas confirma que Sudhir não tá infectado. Bragi respira aliviada e, sem conseguir segurar a emoção, dá um abraço apertado nele. Enquanto isso, o médico cuida de uma garotinha doente e Sudhir comenta que a verdadeira causa da doença que se espalhou pela cidade não é só o vírus, mas também a água contaminada, já que a empresa onde ele trabalha despeja resíduos químicos perigosos no sistema. Vishwas, ao ouvir isso, se enche de determinação e motiva todo o grupo a ir até a fábrica e acabar com aquilo de uma vez por todas. Bragi tenta convencer Sudhir a não ir, preocupada, mas ele explica que precisa enfrentar seus próprios medos. Não quer ser um pai covarde,
grande. E se vai trazer uma criança ao mundo, precisa ser alguém mais corajoso. O grupo, então, começa a se preparar, pegando qualquer coisa que sirva de proteção. No caminho, Sudhir olha para a mão estranha de Vishwas e pergunta, ainda incrédulo, como ela se move sozinha daquele jeito. Vishwas então revela que, certa noite, o dono da companhia de água assassinou sua família inteira, e foi naquele dia que um espírito sombrio despertou e se alojou na mão dele. Desde então, ela tem vontade própria. Na hora de sair, eles bolam um plano rápido. Colocam uma música alta no celular, jogam o aparelho longe para atrair a atenção dos zumbis, e quando os mortos começam a correr atrás do som, eles aproveitam para sair do hospital às pressas, entram no carro e seguem direto para a fábrica. Ao chegarem lá, encontram exatamente o cenário que temiam. A fábrica está tomada pelos zumbis. Eles lançam uma garrafa de água para criar barulho, e os mortos-vivos disparam em direção ao som, o que, ao mesmo tempo que cria uma distração, também acaba encurralando parte deles dentro da própria fábrica. Correndo o máximo que podem, eles chegam até o setor dos dutos de água, onde ficam chocados ao encontrar o segurança da fábrica, morto. E agora, sabem que as coisas só vão piorar daqui pra frente. Depois de se recompor, o grupo se une e arrebenta o portão que dava acesso aos canos de água. Ao entrar, ficam horrorizados ao ver a quantidade de produtos químicos tóxicos sendo despejados direto na rede de abastecimento da cidade. É aí que, de repente, aparecem o dono da empresa e o gerente da fábrica. Com aquele sorriso cínico, o empresário oferece uma bolada de dinheiro para que eles fechem os olhos e deixem tudo pra lá. Mas o grupo nem pensa duas vezes e recusa na hora. Vishwas, já com os nervos à flor da pele, aponta a arma direto na cara do patrão. O dono, sem medo, começa a provocar, humilhar e insultar Vishwas. Sudhir, assustado, até tenta acalmar a situação, pedindo para não irritar Vishwas. Mas já era tarde. A mão possuída de Vishwas aperta o gatilho. No mesmo segundo, o gerente puxa a própria arma e atira, acertando Vishwas no braço. Eles tentam fugir correndo, mas o destino não perdoa. No meio do caminho, dão de cara com os funcionários da fábrica que já estavam transformados em zumbis e são devorados sem piedade. Sudhir e o restante do grupo tentam fugir, mas os mortos estão por toda parte. Depois de muita correria, conseguem se trancar numa sala, enquanto uma horda de zumbis começa a bater e arranhar do lado de fora, tentando invadir. A situação piora quando percebem que o ferimento de Vishwas está sangrando demais, e o jornalista tenta estancar o sangramento do jeito que pode. O desespero toma conta. Por um momento, parece que aquele seria o fim. Sem saber se vai sair dali com vida, Sudhir pega o telefone e liga para sua esposa, pedindo que ela fuja do hospital com os outros, porque ele mesmo pode não conseguir escapar. Braj começa a chorar, desesperada, mas sua empregada tenta acalmá-la, dizendo que o marido dela tá certo e que eles também precisam se salvar. No hospital, o grupo da esposa de Sudhir tenta escapar, mas são traídos por um homem que, por vingança de uma briga anterior, tranca a saída e se recusa a abrir a porta. Com os zumbis cada vez mais perto, parecia que não tinha mais salvação. Até que, do nada, uma pessoa misteriosa surge do lado de fora, quebra o vidro da porta e lança uma bomba de fumaça. A fumaça ativa o sistema de sprinklers, fazendo os zumbis se confundirem. Todos aproveitam e correm, fugindo rapidinho do hospital. Braj, ao ver que o traidor tá tentando fugir dirigindo uma ambulância, não pensa duas vezes. Puxa ele pra fora, mete uns tapas bem dados e todo mundo entra na ambulância, largando ele pra morrer nas garras dos zumbis. Enquanto isso, lá na fábrica, Sudhir chega no seu limite. A ideia de morrer ali, cercado por zumbis, não entra na cabeça dele. Ele toma coragem, quebra o vidro da janela com uma cadeira e o grupo inteiro pula pra fora. Mas a fuga não dura muito. Do lado de fora, eles dão de cara com uma multidão gigantesca de zumbis. Sem saída, a única opção é lutar, e é aí que Vishwas, tomado pela fúria e pela dor, descobre de vez o poder sombrio que existe dentro dele. Sua mão demoníaca assume o controle, e ele parte pra cima, esmagando, jogando e destruindo tudo que aparece pela frente. Uma verdadeira batalha insana pela sobrevivência. Por mais que lutem, uma nova onda de zumbis começa a surgir, deixando claro que não daria mais pra segurar. A única saída é correr. No meio da fuga, Baird, que está guiando a ambulância, avista um caminhão de bombeiros abandonado. Sem pensar duas vezes, ela grita pros outros: "Sigam em frente, eu vou salvar meu amor." Uma das colegas se oferece para ir junto com ela. Enquanto isso, Vishwas e o restante tentam ganhar tempo, montando barricadas de ferro e empurrando qualquer coisa que possa segurar os zumbis. Mas não adianta. Os mortos-vivos são muitos e cercam eles novamente. Sudhir e os outros percebem na hora. Água é a fraqueza deles. Sem perder tempo, eles correm até o caminhão, pegam as mangueiras e começam a lavar geral. A cada jato, mais zumbis caem duros no chão.
Graças a essa descoberta inesperada, a invasão finalmente chega ao fim. A cidade volta a ter um fio de esperança. O repórter, claro, já mete um microfone na mão de Vishwas e pergunta como ele conseguiu parar os zumbis. Vishwas, sem nem piscar, responde, mas Sudhir nem se importa com isso. Ele tem algo muito mais importante para se preocupar. Sua esposa acaba de dar à luz uma menina linda e saudável.